Flamengo vence o Vasco de novo e está classificado para a final do Campeonato Carioca. Felipe Luiz vai ter a oportunidade de conquistar mais um título e aumentar a vantagem que tem de títulos frente ao número de derrotas como técnico do rubro-negro. Bom, fato é que mais uma vez o Flamengo não venceu por uma margem, talvez que o torcedor esperasse, mas mais uma vez não foi um jogo exatamente difícil. Esse sim teve um momento de instabilidade um pouco maior do que todos os outros, mas também foi um jogo bastante controlado e a gente vai falar muito sobre isso. Controlado porque o Flamengo dominou várias das partes do jogo. E as fases do jogo são muito importantes, né, para que você exerça domínios variados ao longo da partida. Se você quiser aprender um pouco sobre cada uma dessas fases, você pode se inscrever num dos cursos do Laboratório do Futebol. O Laboratório do Futebol vai te oferecer diferentes cursos e eu vou te dar 20% de desconto em qualquer um deles, tá? Com o cupom FALSO9, tudo maiúsculo. Eu vou colocar aqui embaixo, FALSO9, tudo maiúsculo, falso e algarismo 9. E aí você vai poder se inscrever nos cursos variados. Curso Explorando o Jogo, que é o mais baratinho. Você vai fechar ali por, sei lá, R$100 e poucos, um curso de ótima qualidade. Um curso que tem sobre sistemas táticos, que você vai poder abordar como que funciona cada sistema tático, quantas táticas existem no futebol. Um só de bolas paradas, um combo profissional e também a comunidade mestre, que é o que vai te tornar um profissional do futebol e vai poder te abrir portas do mercado de trabalho no futebol propriamente dito, tá bom? Então, vem comigo, falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, Flamengo e Vasco foram a campo de novo, né? Pela terceira vez já nessa curta temporada. O Vasco foi com algumas mudanças, né? Eu vou destacar aqui o time defensivamente para mostrar um pouco ali as mudanças que foram. Então o Paula entra no lugar do Matheus Cocão, entra ali para jogar junto com o Hugo Moura e é esse cara que sobe a marcação junto com os pontas, né? O Ryan, ponta de muita força, de perna canhota, jovem, e o Nuno Moreira, que acabou de chegar, português, que falou antes do jogo, fez o gol do Vasco até, e à frente Coutinho jogando praticamente como um atacante junto com o Verratti, né? Com bola o Coutinho baixava bastante para meia, o Paulinho baixava também para o início da construção, e esse Nuno, o português, ele é um cara mais construtor, é um cara mais baixinho, construtor, armador, é um bom jogador aparentemente criativo aí, que pode ajudar bastante o time do Vasco na temporada. O Flamengo, ele foi mudando também a sua tática e colocou, ao invés de um 4-4-2, colocou o Plata aberto pelo lado esquerdo, mas a gente vai falar sobre isso já já. Bom, construindo, o Vasco, quando o Flamengo construía, o Vasco subia os três caras mais avançados dele, né? Então, o Coutinho e o Verratti, e aí como os pontas são mais avançados do que o Paulinho e o Paula tinha a responsabilidade de ir marcar alto os volantes do Flamengo e deixava um sobrando. Enquanto isso, o Hugo Moura também tinha que sair de próximo da defesa para marcar. Isso resultava numa proteção do corredor central um pouco maior, uma marcação zonal e não individual alta como é a do Flamengo por setor. E ali esses caras não conseguiam balançar muito para proteger a bola porque o Flamengo usava o Rossi como esse terceiro homem da saída de bola. Então o Rossi fez muito parte da saída de bola e é isso que se atribui a superioridade numérica que o Flamengo sempre teve durante essa construção. E essa superioridade numérica acabava estourando nas costas do volante, né? E o Rossi ficava ali fazendo, digamos assim, tempo, né? O Júnior falou sobre isso na transmissão, foi muito feliz no comentário dele. Muita gente achando que era marra do Rossi, que era cera do Rossi. Não, isso não é cera, gente. Ele estava simplesmente fazendo o Vasco manter esses homens avançados, tentar rezar para alguém ir nele, para poder dar espaço nas costas e usar uma maneira de espaçar essas linhas. Então você vai ver o Varela embaixo no vídeo, tinha uma seta antes. O Varela embaixo do vídeo está trazendo também o Ryan, da mesma forma como o Wesley lá em cima também trouxe o máximo possível o Nuno Moreira, abrindo esse latifúndio aí entre as linhas do Vasco. Então o espaço
estava bem induzido para aparecer o tempo inteiro. E o Flamengo pacientemente trocava esses passes justamente para fazer o Coutinho e o Verratti terem que balançar, especialmente o Verratti, que tem mais inércia, vai demorar mais para fazer os movimentos, e isso gerava espaço entre essas linhas, especialmente porque o Varela atraía o Ryan, que não podia ir no De La Cruz, por exemplo. E aí gerava muito tempo e espaço para que o De La Cruz tomasse as decisões, ou ele ou o Pulgar, e logo no primeiro minuto a gente viu essa bola lançada ali pro Plata, depois o Plata no perde, pressiona, né, e aí foi muito sobre controle territorial, a gente vai falar disso no primeiro gol do Flamengo. Então o controle territorial, às vezes, ele se dá até com uma bola no espaço que você ganha uma segunda bola, como nesse caso. E ali, logo no primeiro minuto, o Flamengo começa a exercer uma pressão, e os primeiros 3, 4, 5 minutos são de algum volume do Flamengo, muito pautado nisso, ó. O Rossi recebe a bola sem pressa para acelerar, justamente porque ele quer que o Vasco saia e quer espaçar especialmente essa primeira da segunda linha do Vasco, depois vai fazer o mesmo na segunda linha para poder abrir espaço no entrelinhas da frente do gol do Vasco. A gente vai ver tudo isso no primeiro gol do Flamengo quando a gente for falar disso, né? Só que o jogo ele foi ficando mais nervoso, né? O Vasco no primeiro minuto já fez uma falta dura ali, o Ryan no Varela, e o Flamengo começou a errar saída de bola. Erros técnicos, tá? Erros estritamente técnicos que geraram alguma instabilidade emocional. Então aqui o Pulgar vai dar esse passe por dentro ao De La Cruz, a bola sai curta demais e o Flamengo erra. Depois, em algum momento, isso vai acontecer também com o próprio De La Cruz, mas isso vai deixar com que os primeiros, sei lá, até sair o gol do Vasco, ali o Flamengo tenha tido muita dificuldade de sair jogando, tá? Muito por fatores técnicos e não táticos, tá? Aqui o Flamengo consegue sair jogando e o espaço aparece. E ali o Hugo Moura tem que saltar, como eu tinha mostrado para vocês desde o primeiro lance, e obriga o zagueiro Lucas Freitas a fazer uma perseguição mais longa. E aí tava o ouro do Flamengo, né? Sempre o Gerson conseguia atrair essa perseguição mais longa e logo na sequência jogava nas costas desse jogador. E aí notem como a linha de base do Vasco tinha só 3 homens, enquanto o Flamengo tinha 4 já espetados, ou seja, uma superioridade numérica que o Flamengo conseguiu impor nesse lance e quase gerou uma situação de muito perigo ali. O chute foi bem bloqueado, o chute do Plata, senão teria gerado uma situação de muito perigo. Marcação alta muito vigorosa, como sempre, Vasco tentando jogar longo no espaço, como sempre, o Flamengo neutralizando essa jogada como neutralizou nos outros jogos, na verdade melhor neutralizada do que em outros jogos, tá? Então o time conseguia sair, só que o espaço estava lá, mas a técnica nem tanto. Aqui, de novo, De La Cruz quase entrega, a bola vem pro Arrascaeta, que erra a inversão e o Vasco vai gerar volume, tá? Então o Vasco acabou tendo muito mais volume do que deveria ter, porque colocou um time mais forte em campo, embora tenha de novo insistido com Coutinho e Verratti, que claramente não ia ajudar que desse jogo, especialmente tendo que marcar o Flamengo alto nesse contexto, mas colocando o Nuno Moreira, o time ficou melhor, mais simétrico, ele com muito mais inteligência tática, e ali muito nessa marcação alta, bem territorializada, digamos assim, do Vasco, versus a não inspiração inicial no jogo de alguns jogadores de defesa do Flamengo, as saídas de bola não foram sendo acertadas, o Flamengo foi ficando mais e mais nervoso, errando mais e mais, até que o Felipe talvez tenha orientado isso, ou pode ter sido uma atitude do próprio Gerson. O Gerson decide a jogar como esse fiel da balança, tá? Então ele começa a baixar, mesmo quando a bola tá no lado esquerdo, ele abandona ao lado dele, vai dobrar com o Plata ali, e com isso o Flamengo vai conseguir gerar mais superioridade numérica ainda, vai poder apoiar melhor o jogo, e aí gera mais espaço, ataca mais espaço. Aqui eu vou mostrar uma curiosidade para vocês, que estão vendo o Wesley cruzando muito de esquerda, mas por que esse cara tá cruzando tanto de esquerda, né? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. O Gerson abre a bola no Wesley, chegando ali na linha de fundo, e ele vai dominar de direita. Notem que quando ele vai dominar, o perfilamento dos zagueiros do Botafogo, do Vasco, ele é ali para defender a área, ou seja, para defender o cruzamento, e aí eles estão em igualdade numérica com Bruno Henrique e Arrascaeta. Agora bora ver o que vai acontecer quando ele ajeitar para a perna esquerda. Ele vai levar a bola para a perna esquerda, e olha o que vai acontecer no próximo frame. Os jogadores do Vasco deixam os jogadores livres, por quê? Porque agora eles estão orientados a proteger a baliza de eventuais finalizações. Então, ao fazer essa dinâmica, quase todos os zagueiros do mundo vão mudar
mudar a sua orientação corporal, justamente porque a regra de ação passa a ser outra. Então, se tu tens um pé trocado em diagonal para a área, tu vais proteger baliza. Se tu tens um pé aberto de lateral à área, tu vais proteger cruzamento. E foi assim que ele fez um cruzamento pro Arrascaeta, que estava completamente livre, mas o cruzamento veio um pouquinho, dois dedos além do que deveria, tá? Você sabia disso? Se não sabia que era por causa disso, deixa o like, tá? Se não deixar o like, eu vou saber, porque eu tô fiscalizando o like agora, que vocês não têm deixado o like pra mim. Mas bora seguir aqui. E aí, o Vasco continuava na estratégia de sair longo, o Flamengo continuava neutralizando relativamente essa estratégia, e nas bolas paradas, né, quando o Flamengo tinha algum volume, embora não criasse chances ali, muitas chances, além daquela, né, que eu mostrei, o escanteio ofensivo estava funcionando bastante, né, o Vasco fazendo uma marcação quase que 100% zonal nesse escanteio, o Flamengo tirando muita gente da área até para aumentar o espaço, e ali o Varela finaliza por uma boa defesa ali do Léo Jardim no susto, e depois a gente vai já ver uma bola do Ortiz também no mesmo contexto em que o Flamengo poderia ter marcado o gol também, né? Então isso não aconteceu. Aí tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, ou não tava tão bom assim, né? O Flamengo, digamos assim, não tava fazendo sua melhor partida, especialmente na saída de bola, mas quando chegava ali, conseguia sair jogando, gerava situações ali, e o time, digamos assim, tava bem coordenado taticamente, né? O problema era técnico em alguns jogadores. E aí, com 20 minutos de jogo, 21 minutos de jogo, o Vasco vai fazer mais uma saída longa, tá? E essa saída longa do Léo Jardim seria novamente neutralizada pela defesa do Flamengo, né? No caso, o próprio Léo Pereira, né, neutralizando a jogada, e o Ryan se atirando, né, pulando de peixinho no gramado. A arbitragem marcou, foi falta, não foi nada, né? Ele nem toca no jogador, depois olha lá o replay. Assim, o Ryan mergulha de cabeça no Léo Pereira, quase que esquiva do cara. Enfim. E aí, o Vasco vai colocar essa bola na área e tem, né? É normal, tá, gente, que gere essa superioridade numérica no lado oposto da cobrança, tá? Isso não tá errado. É natural que a defesa vá forçar um pouco mais o miolo, a parte mais próxima, porque ele defende cruzamento mais rápido. A bola na segunda trave, ela exige um cruzamento que flutue mais, e aí dá tempo da defesa balançar e compensar a superioridade numérica. Então, vai ter gente aí falando pra vocês que defendeu errado, que o Flamengo defendeu errado a falta. Taticamente, isso não é verdade. Defendeu errado tecnicamente, porque tanto o Wesley quanto a Arrascaeta furaram em bola, né, e o Vasco conseguiu abrir o placar, né, quase que acidentalmente, tá? O Vasco não produzia para abrir placar, tá? Isso precisa ser dito. E aí, eu acho que até o maior erro, aí eu nem sei qual é o maior erro, mas eu acho que o maior erro é do Arrasca, entendeu? Ou tu pula e cabeceia, porque tu é o segundo, ou tu guarda a posição e defende, né, o homem. Mas, enfim, eu acho que os dois erraram também. O Wesley também não tinha por que ter cegado essa bola. E ali, o Vasco abre o placar, né, com o Nuno Moreira, que era o que mais tinha falado no pré-jogo, então estava ficando melhor para eles. Depois disso acontecer, o Flamengo começou de novo, continuava tendo espaço, mas começou a jogar muito direto. Começou a virar uma trocação. O Flamengo é bom de trocação, ele troca bem. Mas assim, o jogo ele deixou de ter o melhor contexto para o Flamengo, embora os espaços estivessem lá. O Guardiola, no livro dele, né, o Martí explora essa teoria do Guardiola, que ele é o escritor do livro, né, que é a regra dos 15 passes. Tá? O que é a regra dos 15 passes? O Guardiola fala que, especialmente em momentos do jogo que tem alteração de placar negativa, ou seja, você toma um gol, você precisa frear um pouco o ímpeto do adversário antes de empatar e virar o jogo. Então, é importante você ter controle desses momentos. Se você tem esse controle, melhor com a bola. Então, quando recebe a bola, recupera a bola, o ideal é trocar 15 passes. Essa foi a métrica empírica que ele criou. E trocando 15 passes, o adversário recua, o teu time ganha confiança, as coisas de novo vão acertando, e com esse ganho de confiança você consegue estabilizar a partida por 5, 10 minutos, para depois arriscar mais jogadas, etc. E o Flamengo não. Até com a confiança altíssima que os jogadores estão, eles forçavam o tempo inteiro, né? Aqui o camisa 10 da zaga encontra nas costas do Nuno, e esse foi um espaço que apareceu o jogo inteiro, muito porque o Vasco jogava quase que espelhado ao Flamengo na sua estratégia ofensiva. Por quê? Do mesmo lado, né, o Flamengo do lado direito do seu ataque tem no Gerson um ponta meia, né, que larga
aquele setor para que o lateral ataque o espaço. Da mesma forma, o Nuno, do lado esquerdo do Vasco, que bate, né, um frente ao outro, faz com o Lucas Piton. Então, o Nuno muitas vezes estava centralizado, ou estava construindo, ou o Piton tinha ultrapassado na hora que o Flamengo recuperava a bola naquele setor. Então era um espaço sempre muito farto, e nesse momento, por exemplo, tinham 2 nas costas dele, e aí o Hugo Moura tendo que ir no Gerson, o Gerson brilhante, né, para variar, conseguindo levar vantagem. Teve uma outra jogada idêntica, que o Arrascaeta inverte errado, o Gerson fica pistolaço com o Arrascaeta, porque era bola no Plata, né. Então, o Flamengo tinha espaço, tinha superioridade, gerava ela especialmente por esse lado direito, né, forçava demais o jogo, mas gerava essa superioridade especialmente pelo lado direito, podendo ali, podia ter tranquilizado um pouco mais a partida, até porque acontecia esses momentos ali de trocação, o jogo ficava assim um pouco perigoso. Eu acho que foi o momento na temporada que o Flamengo teve mais contestação. Foram esses, sei lá, 15 minutos entre um gol e outro, né? Entre o gol do Vasco e o gol do Bruno Henrique, o 100º dele com a camisa do Flamengo, 11% deles marcado contra o principal rival, que geraria o empate, né? Gente, agora, o que acontece, né? No lance anterior, o Plata tinha enfiado pro Bruno Henrique, que tinha caído no chão e sido pisoteado acidentalmente e tudo mais, e o jogo ficou parado. E ali, depois desse jogo parado, a bola foi ao chão com posse do Vasco. Marcelo Correge, na transmissão da Globo, até falou que o Flamengo queria a posse da bola, etc, etc. Mas foi muito melhor a bola ter ficado com o Vasco, né? No área técnica que eu fiz com o Eduardo Barroca, a gente falou muito sobre isso, domínio territorial versus domínio da posse de bola. Às vezes o domínio territorial está mais consolidado quando a posse está no pé do adversário. Aqui vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui é uma jogada que o nível de concentração está bem mais baixo, e aí tem uma área técnica com o Leandro Zago em que ele fala sobre isso, né? Essas interrupções e o nível de concentração sendo perdido. E ali a bola vai, depois dessa interrupção maior e o nível de concentração menor, ela vai começar ali com o Vasco, que acha que tá muito tranquilo, né? Acha que realmente não tem ninguém marcando, e eles estão com a confiança alta, no melhor momento desde no jogo, achando que vão eliminar o Flamengo. Ali o Plata tá observando o lance, e ele vai mirar ali, ele vai falar pro Bruno Henrique, fica aí que eu vou subir a marcação nesses caras. E aí o Plata vai igual um maluco, kamikaze, sozinho, subir essa marcação e condicionar a saída do Vasco. E na hora que ele vai condicionar essa saída do Vasco, ele meio que já orienta o Lucas Freitas a seguir por um corredor ali. E esse corredor ele tá totalmente orientado, tanto o Gerson quanto o Arrascaeta estão balizando, limitando ali esse corredor, e o Pulgar já tá prontinho ali para interceptar o passe, né? E aí o Lucas Freitas cai nessa isca, o Flamengo recupera a bola e ali ele vai se implantar no terço final do Vasco. O Gerson vai perder a oportunidade de finalizar, depois a bola vai ficar rodando em U ali na frente da defesa do Vasco, dando ao Flamengo o domínio territorial que ele precisava ter, até que depois da inversão do Arrascaeta e do perde-pressiona bem consolidado, o Vasco já tá todo enterrado dentro da área, e aí a frente da área fica muito vazia, né? Pro Arrascaeta finalizar, ele finaliza aí no rebote. O Bruno Henrique converte cruelmente. Eu não vou ficar entrando em mérito aí de linha de impedimento. Se for duvidar dessa linha de impedimento, tem que duvidar de outras 450. A gente reclama e pede para ter uma linha mais grossa. Quando tem uma linha mais grossa e é contra time de A, B ou C ou a favor de time do Flamengo, isso vira polêmica. Enfim, muito chata essa discussão enviesada por clubismo o tempo inteiro, tá? Aí depois de empatar, o Flamengo já tava muito mais controlado, muito mais seguro, começou a fazer a regra dos 15 passes, começou a estar mais tranquilo no jogo, e aí surgiu essa pérola preciosa aí, né? A bola é lançada no tiro de meta, de novo o Vasco, o Léo Ortiz faz ali que vai tocar pro Rossi, joga a bola no vazio, e aí a poesia começa, né? Ele vê o De La Cruz aparecendo ali no entrelinhas, vai dar de perna canhota no De La Cruz ali e vai continuar aparecendo. O Varela faz um giro lindo ali, deixa completamente sem pai nem mãe ali o Nuno, né? Que tava marcando alto. E aí a bola volta pro Léo Ortiz, que vai fazer, que vai dar no Rossi. E olha o Verratti. Olha o que o Verratti vai fazer. Ele vai acreditar que essa bola vai no Rossi. E aí o Ortiz olhando para um lado e dando passe de futsal por dentro.
vai encontrar de novo o De La Cruz. Essa jogada vai progredir, vai chegar até o Gerson depois de ótima participação do De La Cruz. E aí, quando ela chega no Wesley, né, para tirar o 10, o Wesley dá uma breve pichotada e ainda assim, olha quem vai finalizar essa jogada, né? Quem vai finalizar o lance vai ser o próprio De La Cruz, né? Honrando ali a tradução ao português do box to box, né? De área a área, que é um pouco da função dele. E aí, pro segundo tempo, o Flamengo volta com a mesma estratégia, tá? Mesma estratégia no plano tático, a mesma ideia de segurar a bola para aguentar ali, fazer o Vasco subir a marcação. O Vasco agora jogando contra o relógio mais ainda, tendo que abrir 2 de vantagem num jogo empatado, e assim o Flamengo foi construindo território, né? Foi dominando o jogo. E assim, a impressão que dava é que assim, o Vasco só ia conseguir fazer gol se o Flamengo fizesse um gol contra ou fosse alguma falha bizonha, tipo a do primeiro gol, né? Tamanho era o domínio do Flamengo. E ali, de novo, o espaço estava no mesmo lugar, né? O próprio lado direito, aquele espaço entre as linhas também aparecendo e o Flamengo conseguindo ali gerar situações ali de volume, não de chance de gol, mas de volume. Esse é um momento triste aí, né, pro Vasco, a lesão do Felipe Coutinho. E aí, sobre isso, eu queria só falar uma coisa, né? Assim, o Felipe Coutinho do Vasco, ele é talvez o jogador mais caro do time, o mais importante sem dúvida. Aí os caras escalam ele 4 jogos seguidos, 3 dele no sintético, por causa de uma competição que não tem nem premiação. Tudo isso em nome de uma tal rivalidade. É que eles nem tinham chance real, assim, de classificar nesse jogo, precisava fazer 2. E até taticamente, se você coloca um outro jogador mais rápido, mais forte, fazendo essa função e guarda o Felipe Coutinho pro final, tem mais chance dele fazer diferença. Enfim, coisas do futebol, e às vezes o técnico quer fazer uma coisa e não pode fazer porque tem alguém maior que ele no gramado e tudo mais, né? E aí, triste esse momento aí da lesão do Coutinho, e com essa lesão acabou completamente a chance do Vasco. Nessa hora, o Carille coloca o Lloyd aberto, centraliza o Nuno e logo em seguida faria outras alterações, tá? Muito nesse contexto de trocar nomes e não funções. E ali o Flamengo continua, né, encontrando aquele mesmíssimo espaço, né? E ali o entrelinhas começa a ficar mais aberto ainda, né? O Vasco mais atrasado ainda nisso, e começa a aparecer essa jogada, né? Essa é uma jogada típica do Flamengo, tá? O Flamengo já fez uns 5, 6 gols assim. E nesse jogo foi engraçado, porque teve um ensaio, o ensaio deu certo, foi a casquinha, né? A bola vai lançada do Léo Pereira ao Gerson, o Lucas Freitas salta, deixa espaço às costas, só 3 jogadores, deixa a linha de base espaçada, ela chega pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, na hora que vai arrancar, ele vai se lesionar, infelizmente, né? E aí, ao se lesionar, não segue a corrida. Depois, ele é trocado ali, o Plata vai assumir o comando do ataque, Luiz Araújo entra aberto, e aí a mesma jogada vai acontecer. Léo Pereira pro Gerson, Lucas Freitas salta de novo, o espaço tá posto, ela vai sobrar no pé do Plata. O Plata, que é tão forte quanto o BH, né? Ele tem características muito parecidas, vai finalizar. Na segunda bola o Vasco vai chutar, o Flamengo vai no pé de pressiona, ganhar o duelo aéreo, e ali a bola sobra num espaço curto pro David Beckham da Gávea, que ironicamente ou não usa o número 7 também e tem o cabelo louro, e aí se é artificial, aí o problema é dele, que faz essa jogada em espaço curto e muito especial, né, nessa perna esquerda dele, faz mais um golaço dele para decidir o jogo completamente, né, dar números finais à classificação. Depois disso, até acho que com certo atraso, o Felipe Luiz faz algumas mudanças para economizar carga. O Flamengo vai enfrentar uma grande maratona daqui até o fim da data FIFA e início do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique agora preocupa, mais uma lesão. Sobre isso eu devo trazer um convidado importantíssimo para falar sobre fisiologia. O Flamengo tá ali com um número de lesões grande. Por que que é isso, né? Se o Felipe tá poupando tantos jogadores, como a gente já mostrou aqui num vídeo anterior de minutagem. Então vamos tentar entender a causa raiz disso, as ações que o Flamengo pode ter para dirimir futuros acontecimentos. E ali, depois que sai o Arrascaeta e ele coloca o tal do 4-2-4 funcionando, com uma dupla de ataque propriamente dita, e não com um meia, aí acaba o jogo mesmo, assim, porque a marcação, a pressão funciona muito bem, o Vasco já não consegue fazer mais nada, e o jogo vai se arrastando até o final, e aí entra o Léo Ortiz fazendo, assim, lances de pura classe. E aí, muito baseado no Ortiz, no Léo Pereira crescendo no jogo depois dali, entrando o Alexandre em campo, Pulgar muito bem, ali as coisas, né, foram se encaminhando ao fim do jogo com bastante tranquilidade. É um jogo muito menos disputado de novo
do que aparentou ser para muita gente. Flamengo de parabéns ali. Foi sim o maior teste da temporada, especialmente por aquela instabilidade no primeiro tempo. É importante tirar lições aprendidas, é lógico, mas assim, a única coisa que preocupa até aqui, o único sinal de preocupação para a temporada é a fisiologia. A fisiologia pode ser o maior adversário do Flamengo, especialmente em competição de ponto corrido, como é o Campeonato Brasileiro. Nas Copas, tem outros times fortes contratando bastante, mas esses times estão em reformulação, dificilmente vão estar prontos já no final desse mês. Então, o Flamengo é o único time pronto do futebol brasileiro e precisa valorizar demais isso na competição de pontos corridos, que é a que premia a regularidade dos times mais prontos, né? Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, tá? Deixa o like, se inscreve no canal pra gente alcançar 77 mil inscritos hoje, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!